Olá, boa tarde. Eu sou a Pati e você está no programa Sexta Hora da Igreja Missão CBNS, Fábrica de Compromissados, a sua igreja online. E hoje eu quero te perguntar: você conhece alguém que já morreu de rir? Se rir é tão bom, por que essa emoção te levaria à morte? Você já se divertiu zombando de alguém? Ou pior, você já se divertiu com a dor e com o sofrimento do outro? Se isso acontece, cuidado! Você pode estar desenvolvendo uma dependência não química que pode te levar à prisão e à morte. Para entender tudo sobre isso, hoje está conosco o terapeuta, pastor e neurocientista Batista Benson, que irá nos permitir viajar nessa aventura chamada vida. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paty. É sempre um prazer estarmos juntos no programa Sexta Hora, que tem um objetivo de tirar você dessa nuvem negra, de tirar você dessa situação difícil, de elucidar para você o porquê que alguns problemas acontecem na sua vida e o melhor, como sair deles, né? Esse é o objetivo maior desse programa Sexta Hora e por isso nós o fazemos com muito carinho para você todos os domingos ao meio-dia pelo Facebook da Fábrica de Compromissados. E eu quero dar aí uma boa tarde para você que está nos assistindo hoje aqui. E hoje, Paty, nós teremos aqui uma breve explanação sobre neurociência, né? Entendermos um pouquinho como é que funciona essa questão da dependência, da não dependência, o que isso tem a ver com a vida, como você disse, nessa viagem chamada vida, o que tem a ver com você, que muitas vezes frequenta a igreja, está ali inserido no processo, né? Buscando a presença de Deus, mas muitas vezes você acaba, né, praticando atos da violência, da dependência não química, que você nem sabe que é isso que está te acontecendo e que isso é perigoso, que você tem que tomar cuidado com isso. Ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre neurociência, o nosso objetivo é fazer você entender um pouquinho o quanto é arriscado você brincar com as suas emoções, principalmente se essas emoções são negativas. E para elucidar o nosso programa de hoje, eu quero fazer uma explanação num gesto, numa atitude que pareceu simples, que aconteceu ali na Bíblia Sagrada, num evento envolvendo um profeta, né, e que vai abrir para nós essa discussão, viu, Paty? Eu quero que a produção coloque aí o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. A Paty vai fazer a leitura para nós desse texto. E você preste muita atenção aí, talvez você esteja no carro, talvez você esteja aí num local onde você não está com a Bíblia Sagrada. Então a Paty vai fazer essa leitura, do texto ali para nós. Tá dando para ver bem. Vamos lá. Vamos ler então. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, sobe, calvo, sobe, calvo. É isso aí, em outras traduções, né? Diz assim, exatamente: volta, careca, suma daí, careca, né? Isso. E essa tradução é a que eu mais gosto do que essa que a Paty utilizou, porque ela mostra muito bem a rapaziada ali, Paty, zombando, né, de Eliseu e chamando ele de careca, além da zombaria, né, zombando ali: sai pra lá, careca, sai fora, né, sai de perto, enfim. E esse tema é interessante. Por que nós estamos utilizando isso? Porque ali nós vemos um cenário onde alguns jovens eles começam a zombar, né? Eles se divertem com isso, né?
de ficar olhando a pessoa e ficar zombando da pessoa, xingando a pessoa, e é justamente assim que começa, Paty, a dependência não química, sabia? E hoje nós vamos explanar um pouquinho sobre isso, porque esse tema, morrendo de rir, nós sugerimos esse tema hoje justamente para falar um pouco do prazer. Mas não é um prazer qualquer que nós queremos falar, não. Mas aquele prazer, né, que está de trás da pessoa, da dependência não química, que é quando você começa a ter prazer ali numa situação de vulnerabilidade. Quando você começa a olhar ali e ter prazer no sofrimento do outro, ter prazer em você zombar do outro, de você xingar o outro, de você ferir o outro até fisicamente, né? Esse tipo de prazer, ele é originário exatamente na dependência não química, né? E quando acontece, por exemplo, Paty, a violência doméstica, feminicídio, essas coisas todas, né? O próprio homicídio, as pessoas não se ligam que por detrás desses atos de violência está justamente a dependência não química, sabia? A dependência não química sustenta essa atitude de violência doméstica, ela está lá no fundo. E recentemente aí um fato se tornou muito conhecido, né, no Brasil, que foi aí a prisão do DJ Ives, né? Um cara que estava no auge, né, do seu sucesso e de repente são mostradas algumas imagens na internet dele praticando violência doméstica, né? E é como acontece, o mundo caiu na cabeça dele. Na verdade, nós vimos poucas pessoas falando, né, até por desconhecimento mesmo, e até artistas simplesmente criticando e tudo, mas ninguém percebe que por detrás disso, Paty, está a dependência não química. E de ambos os lados, eu acompanhei toda a reportagem e nós vimos aí que de ambos os lados acontecia uma violência não química. Por quê? Porque a violência doméstica ela não começa na porrada, no feminicídio, não. Ela tem uma origem. E essa origem está justamente na falta de administração dessas emoções, né? Então você começa assim, igual esse texto bíblico nos mostra, às vezes com uma brincadeira, fica sacaneando o outro, zombando do outro, xingando, né? Menosprezando, e aquilo ali vai gerando uma espécie de um prazer na vida da pessoa, e quando ele pensar que não, ele já está exagerando com relação àquilo. Mas eu quero mostrar um pouco mais para frente nesse programa como é que isso acontece. Primeiro nós temos que falar um pouquinho sobre isso que todo mundo conhece, que é a dependência química, né? A dependência química, o uso abusivo de álcools e drogas, né? E que a pessoa, mesmo tendo uma desaprovação social, mesmo percebendo que isso dá problema para ele, que dá problema na família, mesmo com toda essa desaprovação social, mesmo sabendo que isso gera mais uso daquela substância, que a pessoa vai cada vez beber mais, que a pessoa vai cada vez usar mais drogas, se tornar um viciado, ela continua usando. Por que que isso acontece? Né? Então nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, a questão da tolerância, a questão da dependência, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Todo mundo sabe aí o que é dependência química, mas como é que isso se processa, né? Na questão da dependência química, por exemplo, é aquela dependência, né, que as pessoas já conhecem, aquela em que a pessoa ela faz uso dessas substâncias, ou seja, droga, ou seja, o álcool, né? E apesar dessa desaprovação, a pessoa continua usando. Mas por que isso acontece? Quando a pessoa ela utiliza a droga, viu, Paty? Quando ela usa a droga, aí vamos entender um pouquinho aqui de neurociência, né? O centro de recompensa do cérebro, porque o cérebro humano ele tem um centro de recompensa. Há um centro de recompensa que processa essa questão do prazer. E aí, uma coisa muito interessante que acontece é justamente que
o cérebro ele estimula uma área primitiva do cérebro chamado núcleo accumbens, né? É lá justamente que o centro de recompensa estimula o núcleo accumbens e esse núcleo accumbens ele desperta o prazer. Agora, uma coisa interessante que existe no ser humano. O ser humano ele tem um processo natural dentro de si, uma capacidade patenteada por Deus, que se chama homeostase. O que é isso? É a capacidade que nós, seres humanos, temos de voltar o nosso corpo para o estado normal, né? Um exemplo disso é que você está numa determinada região e quando você muda de região, vai para uma região mais fria, o teu corpo não fica com a temperatura mais fria. Ele equilibra novamente a temperatura. Você sai dali, vai para uma região mais quente, ele equilibra novamente a sua temperatura e nós estamos sempre com a mesma temperatura, independentemente de você estar num lugar alto, num lugar baixo, de você estar numa região fria ou numa região quente. Isso acontece por causa dessa coisa incrível que Deus criou dentro de nós, chamada homeostase, né? A capacidade que o corpo tem de voltar ao seu estado normal. Aí o que acontece? A pessoa usa a droga e dá aquela euforia, né, no primeiro momento. Mas aí logo depois o que o organismo faz? A homeostase ela equilibra novamente o corpo e aí aquela euforia passa. Então o que acontece? Você vai ali, você vai conversando e com o tempo, né? Com o tempo o que acontece? Você tem menos prazer e mais vontade. E aí a gente chama isso de fissura, que é aquilo que acontece lá nesse núcleo accumbens. Depois disso ele vai para uma área chamada TV, né? Ela é uma área primitiva do nosso cérebro, Paty, que ela faz com que você desperte a fissura. Então você fica com vontade de ter, entendeu? A vontade aumenta, só que o prazer diminui. Então você vai ter que usar sempre mais droga, com mais frequência para você ter aquele prazer novamente. Por quê? Porque o organismo ele se equilibra, ele volta à posição normal. E aí acontece uma coisa muito interessante. A dependência não química, ela funciona exatamente da mesma forma que a dependência química. Só que o que acontece? A gente tem aí o segundo Donovan, né? Que é um escritor que entende pra caramba desse negócio de neurociência. Ele diz no seu livro, ele diz o seguinte, que as dependências não químicas, elas seguem o mesmo padrão das dependências químicas, das substâncias químicas. Então o que significa isso? Significa exatamente que uma sensação de prazer, com o passar do tempo, com a frequência, com a intensidade, o que vai acontecer com esses eventos? Ela acaba fazendo com que o indivíduo desenvolva fissura para fazer aquela coisa, Patrícia. Entendeu? Então, o que acontece? Enquanto isso acontece, enquanto isso não acontece, não vem a sensação de alívio. Então aquilo ali fica como que um peso na emoção dele, entendeu? Ele fica ali fissurado com aquele negócio. E aí, presta atenção, são exemplos de dependência não química. A dependência do sexo. A dependência do sexo é um exemplo de dependência não química. O transtorno do espectro obsessivo compulsivo também é uma dependência não química. Nós temos também os transtornos do humor. Temos também a irritabilidade. Então, o que acontece? A pessoa vai desenvolvendo aquela fissura. Ele, por exemplo, ele começa ali, vamos citar o exemplo que nós pegamos esse texto bíblico aí, o texto do xingamento, né? Tá a rapaziada lá, passa Eliseu, o profeta, e eles começam a xingar, né? E aí, careca, fica zombando. E eles começam a ter prazer naquilo, de ver o sofrimento do outro, de ver uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, né? A pessoa olha ali e começa a se divertir com aquilo, começa a divertir com a dor do outro. E aí isso aí vai gerando uma dependência. Inicialmente, ele gera aquela emoção, ele ativa, né, o neurotransmissor da dopamina,
e ele gera essa emoção lá no núcleo accumbens. Depois de um tempo essa emoção passa, ele tem que fazer o quê? Xingar de novo para poder ter aquele mesmo prazer. Ou, às vezes, ele já parte para a violência e ele tem prazer em bater no outro. E aí, daqui a pouco, ele bate uma vez, daqui a pouco ele bate de novo, ele começa a gostar daquilo, só que para ter aquele prazer novamente, exatamente porque o organismo vai equilibrar as suas emoções, e ele vai, para ele sentir, ele vai ter que bater mais vezes, com mais frequência, e acaba se tornando a violência doméstica, né, que a gente tem costume de ver aí. E aí é isso, por que eu citei o exemplo aqui do DJ Ives? Um cara, olha só que ninguém tá livre disso. O cara já com sucesso, né? O cara poderia ter o que ele quisesse na vida, mas muito antes do sucesso ele já estava desenvolvendo ali uma dependência não química, né? E às vezes do outro lado também, que aí a esposa começou a ter o seu zombamento, a sua crítica, a sua satisfação em xingar, e isso acaba virando uma bola de neve, exatamente por causa dessa questão. O organismo ele vai voltar você para o normal, e o normal não é você ficar xingando as pessoas, você depreciando as pessoas, isso não é normal. Então você faz isso uma vez, e aí de repente você gosta, só que aí o seu organismo vai, pela homeostase, vai equilibrar isso, e aí você quer xingar mais vezes, você se irrita com mais vezes, para que você possa ter prazer nisso. E isso vai cada vez mais aumentando, cada vez ficando mais complexo, até você chegar a um ponto de você começar a praticar violência doméstica, por exemplo. E aí, o que vale a pena nós chamarmos a atenção aqui? O tema diz exatamente, né? Morrendo de rir. Porque a ideia que nós queremos passar para você nesse programa é que talvez você não esteja prestando atenção, mas esse tipo de comportamento, ele está acabando com a tua vida. Ele pode destruir o teu sonho. Por quê? Se você está aí, você tem o costume de xingar as pessoas, você tem o costume de se irritar com facilidade, às vezes a mãe com a sua criança, às vezes dentro do casamento, né? E você vai começando a pegar aquelas coisas que tem origem, Paty, na violência não química, né? Na dependência não química, e vai achando que isso é normal. É normal xingar, é normal zombar, é normal maltratar o outro, é normal desabafar em cima do outro, né? Às vezes, quantas vezes acontece de você, às vezes, estar no trânsito e ali você pega e começa a dar o dedo para as pessoas, você começa a mandar as pessoas para aquele lugar, né? Para o quinto dos infernos, e você vai ficando essa pessoa que tudo você quer soltar, tudo você quer gritar, tudo você quer xingar, vai gerando essa dependência não química, e o teu organismo vai equilibrar você de novo, você vai dormir, você vai se tranquilizar, você vai ouvir uma música, e aí o teu organismo equilibra você novamente. E aí só que você sentiu prazer naquilo ali. Sentiu prazer. Nossa, eu adorei, sabe, xingar o meu vizinho. Adorei. Nossa, eu me diverti demais, sabe? Foi muito bom, me desabafei, me senti super bem. Sabe o que você vai fazer no outro dia? Você vai fazer de novo. E de novo, e de novo. E isso também acontece dentro dos casamentos, dentro dos departamentos da igreja, enfim, né? Às vezes no local de trabalho. E aí o que acontece? Você vai criando essa dependência não química e daqui a pouco você está realmente morrendo de tanto rir. Sabe por quê? Porque esse tipo de riso, esse riso está matando você. Essa é a ideia. Interessante, viu, esse assunto. Então, pelo que eu percebi, a pessoa ela pode estar se prejudicando o tempo todo, mas a impressão que dá é que ela realmente está se divertindo, mas ela está se prejudicando. Exatamente. Dá aquela impressão, aquela falsa impressão que eu estou me desabafando, estou me descarregando, né? Tá, mas na verdade você está criando uma dependência não química. Amanhã você vai fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Por que as brigas... Isso é uma coisa curiosa, né? A pessoa morre de amor pelo outro, elas namoram, né? Se casam e estão ali se maltratando, se degradando. Por que isso acontece? Porque começa com aquela faltinha de desrespeito, né? Ah, seu preguiçoso!
Aí daqui a pouco, seu vagabundo. Daqui a pouco você não presta para nada. Por quê? Porque a ideia é ir aumentando o tom da agressividade para poder satisfazer a dependência não química que ele já está criando na sua vida. E ele não percebe que isso está matando ele. Porque daqui a pouco ele não tem esposa, daqui a pouco a mulher não tem o seu marido mais, né? Daqui a pouco a gente vê muito isso hoje, né? Nos TikTok da vida aí. Aqueles áudios das mulheres gritando: seu vagabundo, você que foi jogar seu futebol, você não tem bola não, você vai trabalhar, vai trabalhar, não sei o que, você não tem mulher não, né? Aquela gritaria, e cada vez mais alto, cada vez mais desesperado. Aí daqui a pouco isso se transforma, o cara entra dentro de casa, ele toma uma porrada, e aí vai. Mas por quê? Porque está se desenvolvendo uma dependência não química. E essa dependência não química pode levar você realmente à prisão, como nós vimos o exemplo aí do DJ Ives, pode levar você até a morte, Paty. Porque já pensou? Você vai brincando, você vai se acostumando a zombar dos outros, a xingar os outros na rua. Quando é daqui a pouco, você pode, né, tomar um tiro no trânsito, você pode se degladiar com uma pessoa ali em vias de fato. Por quê? Porque a pessoa pode não gostar daquilo, mas para você está sendo prazeroso. Está sendo prazeroso zombar, está sendo prazeroso xingar, está sendo prazeroso maltratar, às vezes beliscar, né? Já viu aquele beliscão que dá aquela dor lá na alma? Nossa. Pois é. Isso acontece muito com os pais também, né? Às vezes você que é mãe, você que é pai, você vai ali dar um tapa no seu filho, aí daqui a pouco ele faz errado de novo. Você já percebeu que daqui a pouco você bate 2 vezes? Daqui a pouco você bate 3, daqui a pouco você dá uma surra completa. E quando é daqui a pouco você perdeu o controle sobre aquilo, né? No momento de ódio, de ira que está passando ali com você, você está gritando com o teu filho e não apenas gritando. Você começa a bater de forma violenta, até dar um problema na justiça, até você ser preso, sei lá, perder a guarda do seu filho. O que acontece? Está sendo desenvolvida uma dependência não química. No início, o seu organismo tende a compensar esse tipo de prazer. Você dá aquele beliscão, depois que você dorme, compensou, você ouviu uma música, você saiu para relaxar, dá uma compensada, você volta ao normal. Mas aí para você ter novamente aquela sensação de poder, aquela sensação, né, de domínio, você belisca de novo, depois você dá um tapa, depois daqui a pouco você está espancando. Então, por exemplo, esse caso que nós vimos aí desse DJ Ives, isso poderia ser evitado. É muito fácil depois a gente ver a pessoa só, né? A gente vê a mídia caindo em cima. Por que ninguém oferece uma ajuda, né? Eu tenho certeza que se de repente oferecessem ajuda ali, né? Tanto para a esposa como para o esposo, começa a dizer: cara, tu tá desenvolvendo a dependência. Você está percebendo que você está aumentando o seu nível de agressividade? Antes você só xingava, antes você falava um palavrão, agora você já vai pra cima, agora você já quer bater, agora você não bate só mais uma vez, né? A gente viu ali tantas pessoas olhando aquilo ali acontecer, né? E, poxa, você pode evitar tantos problemas se você começar a perceber isso, e por isso nós estamos trazendo nesse programa de hoje esse tema, né? Tem pessoas que estão morrendo de rir, literalmente, morrendo todos os dias, mas não percebe. Por quê? A dependência não química está tirando dessa pessoa os seus sonhos. A dependência não química, Paty, está tirando dessa pessoa o seu relacionamento. Às vezes a guarda do seu filho, às vezes o emprego, às vezes o ministério. Então, você tem que ficar muito atento com isso. Nós queremos chamar a atenção para você hoje aqui. Que quando vinha essa nebulosa, essa nuvem negra, né? O objetivo desse programa é exatamente esse. Quando vinha essa nuvem negra, que você sentia assim, que a sua emoção está muito negativa, que você está saindo do controle com facilidade, você está se irritando, né? Você está percebendo que aquilo está virando um transtorno. Você precisa de ajuda, né? Você precisa de ajuda, precisa buscar ajuda para que você possa impedir
de se tornar um dependente não químico. Daqui a pouco você depende de ficar irritado. Você depende de xingar para conseguir viver. Você depende de bater para conseguir viver. Você vai ficando fora da curva, né? Literalmente, você vai ficando fora da curva. E eu tenho certeza, Paty, que a maioria das pessoas conhece algum caso envolvendo casal, envolvendo pai com filhos, envolvendo amigos, em que às vezes você não entende. Meu Deus, não sei o que está acontecendo com meu marido, não sei o que está acontecendo com a minha esposa, cada dia ela está mais irritada, cada dia ela está espancando, ela já está espancando as crianças, vai criando aquele ambiente tão ruim, né? Pesado, né? Pesado. Triste, nada Muito saudável, bem. né? Exatamente. E essa coisa vai ficando toda complicada. Então nós queremos chamar a atenção para você. Nós usamos o exemplo aí da rapaziada, né, que tá ali zombando, se divertindo, tá rindo de chamar o profeta Eliseu de careca, né? Ei, careca, vai careca, volta careca. A gente já sabe o resultado desse contexto. Saiu ali o urso, né? E consumiu aquela rapaziada ali. E aí eu quero perguntar para você hoje aqui, qual é o urso, né, que pode de fato consumir você? Talvez esse grande urso que consumiu aquela rapaziada que começou com xingamentos ali ao profeta, seja exatamente o fim do seu casamento. Seu casamento está do jeito que está por causa da dependência não química. Talvez aquela amizade que você tanto gostava começou a se desmoronar exatamente por causa da dependência não química. Então é muito importante que você fique atento a isso, né? A dependência não química, Paty, ela pode destruir departamentos dentro de uma igreja, ela pode destruir a sua ascensão profissional dentro de uma empresa. Você imagine um cara que daqui a pouco ele está se descontrolando, está xingando, está dando o dedo ali dentro, né? Está perdendo a paciência o tempo inteiro. Então, esses são sinais de que você está desenvolvendo uma dependência não química e você precisa buscar tratamento disso, né? Como eu disse aqui, a dependência não química ela pode, às vezes, se evidenciar, né, como dependência de sexo. Às vezes a pessoa só consegue viver se ele tiver ali o tempo todo ali tentando descarregar no sexo. E isso às vezes prejudica, né, o próprio casamento, o próprio relacionamento, porque se torna uma coisa obsessiva, né? Porque a cada dia se aumenta aquilo, daqui a pouco ele está na pornografia, né? Daqui a pouco ele está procurando outros programas fora e vai destruindo a sua vida. Também no transtorno do aspecto de obsessivo compulsivo, né? Você vai ficando obsessivo com as coisas ali, vai ficando... E também nós colocamos aqui no transtorno bipolar, que acontece também, é uma coisa, o transtorno do humor, enfim, irritabilidade. Então nós queremos chamar a atenção para você. Tome muito cuidado com essa questão da dependência não química. Pouco se fala disso. As pessoas se falam muito da questão, mas da questão química, mas o processo é o mesmo. Primeiro, você faz... gera-se dopamina, aquela dopamina vai para o núcleo accumbens, gera prazer, né? Mas o que acontece? Aí daqui a pouco a homeostase ela equilibra você, e aí quando você, por exemplo, só fala aquele palavrãozinho, já não te satisfaz mais. Aí daqui a pouco você faz o quê? Para você sentir o poder, sentir o prazer, você já começa a descarregar uma série de coisas em cima da pessoa, daqui a pouco você está batendo, daqui a pouco você está praticando violências ainda maiores. E você também pode se deparar com alguém que também tem essa dependência não química. Imagina, duas pessoas se juntando com o mesmo problema, com o mesmo nível, né? Eu acredito que o fim realmente pode ser trágico, não é? O que acontece muito nos casamentos, por exemplo, assim, ninguém leva desaforo para casa, né? Eles deixam o desaforo ali em casa mesmo. Um dia que fala assim, eu sou preguiçosa, você não lavou a louça não? Aí ela fala, preguiçosa é você, seu vagabundo. Por que você não lavou? Olha só. Aí tem essa troca, né, de gentilezas, né? Vamos dizer assim. Carinhos. Acontece essa troca de gentileza e daqui a pouco isso vai tomando um nível mais elevado. Né? A pessoa fala, poxa, eu tenho que falar uma coisa mais forte agora para ele, porque... né, pro meu marido, senão ele vai achar que pode me dominar. E aí vice-versa, essa mulher tá pensando o quê? Eu vou
xingar a mãe dela e toda a geração dela agora. E essa coisa vai aumentando, né? E você vai começando a sentir prazer naquilo ali. Prazer em degladiar, prazer em menosprezar, prazer em ver o outro chorar por causa daquilo que você falou. Falei, chorou? Agora sim eu sei que eu atingi o objetivo que eu queria, né? Alfinetei essa desgraçada. Agora ela tá realmente, agora ela sentiu que eu tô falando é sério. Porque merece. Né? Dá aquele prazer. Você vai até tomar uma Coca-Cola, né? Aí daqui a pouco isso vai aumentando. Porque o teu organismo, na hora que você dorme, na hora que você relaxa, na hora que você ouve uma música, na hora que você sai para se divertir, vai equilibrar você novamente. E da próxima vez você vai xingar talvez aquele mesmo palavrão, fazer aquela mesma ofensa, e você já não vai mais sentir o prazer naquilo. Aí você fala, não, eu acho que eu tenho que fazer um pouquinho mais. Uma novidade. Acho que eu vou dar um empurrãozinho agora, empurra a pessoa ali, né? Acho que agora eu vou puxar o cabelo, né? E isso é muito arriscado, isso é muito perigoso. E aí, para concluir, eu quero dizer o seguinte para você. As suas emoções negativas, ela pode acabar com a sua vida literalmente. E aí, literalmente, você vai morrer de rir. Porque você ri, e esse riso seu, né? Esse riso de prazer é um riso, na verdade, de destruição. Porque você está se destruindo a sua vida, destruindo os seus relacionamentos, destruindo a sua família, destruindo a sua ascensão profissional, e você não percebe que isso está acontecendo. E aí não se atenta que é uma dependência, Paty, e que amanhã você vai fazer pior. Então, nós queremos encerrar isso aqui falando que a dependência não química ela pode te levar a doenças, ela pode te levar à bancarrota, ela pode te levar à prisão e pode te levar até à morte. Então não se brinca, porque se você brincar de verdade, vamos dizer assim, com a própria desgraça, né, você vai acabar, literalmente, morrendo de rir. Nossa, tema maravilhoso, um tema fantástico, porque geralmente a gente se apega mais na dependência química, né? Mas foi maravilhoso poder realmente viajar nesse assunto, né? Junto com o nosso pastor, terapeuta, né? Nosso patriarca, neurocientista, Batista Benson, para entender essa importância, essa gravidade, buscar ajuda se preciso for, né? Exatamente. Busque ajuda, busque ali sempre estar prestando atenção nas suas ações, de como que você está administrando a sua emoção negativa, de como que ela está vindo, o que ela está causando, se ela está realmente prejudicando alguma área da sua vida que é muito importante, e você se atentar, fala, poxa vida, eu acho que eu estou desenvolvendo uma dependência disso, porque eu estou fazendo cada vez mais, cada vez pior, né? Então não é álcool, não é droga, mas é uma dependência emocional, né? Que você a cada dia percebe que você tem que fazer um xingamento maior, uma agressão maior, para que você possa satisfazer um prazer que começou a surgir do nada e que você nem sabia que estava tendo. Aí as pessoas às vezes falam, não, o cara é um sádico, né? Por quê? Porque pode chegar ao sadismo mesmo, né? Chega um determinado momento você começa a rir daquilo ali. Você fala, não, que legal. Então, às vezes, Paty, você tem que vigiar nas pequenas coisas. Você já viu aquele negócio, por exemplo, assim, que a pessoa está andando, de repente ela tropeça e cai, você morre de rir? Verdade. Começa aí, né? Verdade. Então você vê que isso também não tem idade, viu, Paty? Porque isso aí, às vezes, lá na escola, o seu filho, a criança ainda, né? Já se diverte em ver o outro se dar mal, né? Verdade. Uma das coisas, quer ver que coisa curiosa? Uma das coisas que tem mais visibilidade na internet são aquela chamada pegadinha, né? Aqueles vídeos caseiros em que o outro sacaneia o outro, né? E aí todo mundo ri, morre de rir, se diverte com aquele negócio, né? De ver o outro tropeçando, batendo de cara no chão, que vê o outro desatento, se dando mal. Às vezes o cara vai lá e proporciona uma brincadeira para o outro se machucar. Puxa a cadeira quando ele vai sentar. Puxa a cadeira quando o outro vai sentar. Cuidado com esse tipo de sorriso, porque você pode morrer de rir mesmo.
Você tá fazendo aquilo, tá rindo pra caramba, tá sentindo prazer naquilo ali, no outro se dá mal, tá se divertindo com aquilo ali, e daqui a pouco você não percebe. Lá na frente, às vezes você casa, quando você pensa que não, você meteu a mão, às vezes você maltratou a sua mãe, às vezes você bateu no seu pai. Por quê? Porque você vai brincando com essa coisa, né? Brincando com essa coisa de rir, em ver os outros se dar mal, se divertindo com tudo quanto é pegadinha que o outro se lasca, né? Aí daqui a pouco você se tornou um dependente não químico. Ou seja, para você ter prazer, você tem que se ver o outro se dando mal, você tem que torcer pelo fracasso do outro. E você se torna essa pessoa completamente asqueroso, né? Por quê? Verdade. Como pode alguém, às vezes, muitas vezes você que frequenta igreja, que está lá na igreja orando, lendo a Bíblia, né, adorando, e daqui a pouco você percebe que você não consegue mais se controlar sobre isso. Você se irrita com muita facilidade, você maltrata o outro com muita facilidade, você tem prazer em ver o outro se dar mal, você tem prazer em ver o outro se machucar. Então, nós voltamos ali, por exemplo, né? Quando Cristo estava sendo crucificado, por exemplo. Primeiro, né, solta Barrabás. Depois Jesus está ali sendo crucificado e aí pede água, o cara dá vinagre, enfia a lança ali, né, na costela de Jesus ali, e o povo ri, né, começa a se divertir com aquilo, não é isso? Cuidado. Você pode morrer de rir. E a gente também, nós estamos aqui falando sobre a pessoa pedir ajuda, né? Procurar uma ajuda. Se de repente que você está em casa, se identificou, né, com essa explicação, de repente você nem sabia, você nunca nem ouviu falar. A maioria nem no sabe, assunto. Paty. Essa Essa é a verdade. Mas de repente você se identificou, poxa, você se autoanalisou e falou, não, eu sinto isso. Isso tem acontecido na minha vida. Ou de repente é um filho seu, um amigo. O que o senhor orienta que essa pessoa tem que fazer? Que tipo de ajuda buscar? Que a gente está falando aqui de buscar ajuda, né? Exatamente. Quando você percebe que isso está acontecendo com você, busque ajuda profissional. Busque ajuda profissional. Porque, primeiro, isso precisa ser investigado. Quando que isso começou? Qual é a intenção que realmente você está fazendo isso? Qual é o pensamento que está sustentando esse tipo de emoção? Que você está rindo dessas coisas, né? Quando começou? É muito bacana se a pessoa puder buscar uma terapia, se a pessoa puder buscar uma ajuda de um profissional que possa investigar isso para você, que possa te orientar com o procedimento, que possa reprogramar o seu mapa mental para que você consiga, de verdade, gerar um novo pensamento para que essa nova emoção, para que essa emoção mude. Porque essa emoção ela pode gerar um comportamento completamente arbitrário, né? E aí isso vai ficando muito sério, vai ficando muito grave. Então é bom procurar ajuda de profissional. Por quê? Porque ele vai conseguir investigar toda essa situação, descobrir a origem, reprogramar a mente da pessoa, né? Levar a pessoa a tomar novas decisões e a partir disso gerar outras emoções, emoções que são positivas, substituir essa tela de uma emoção negativa, porque muitas vezes ele às vezes é resultado, Paty, de zombaria que fizeram com ele na infância, né? Às vezes ali na própria escola ali, né? Ele já tem aquela zombaria e tudo. E ele, do bullying, né? Do bullying. E ele se intimida ali. E ele leva isso para a vida. Então, assim, são coisas que precisam ser investigadas. Então, não dá para resolver assim só porque você... Não, precisa ser investigado. Então, o ideal é a ajuda de um profissional. Sim. O senhor fala assim, ajuda de profissional. Qual tipo de especialidade o senhor pode nos explicar que pode, assim, estar nos ajudando, né? Ajudando a pessoa de casa, o familiar, alguém que ela conhece. Qual profissional da área que o senhor indica para essa pessoa estar ligando, contatando, agendando uma consulta, né? Apresentando, psicólogos, psicanalistas, programadores neurolinguísticos, Sim. Neurocientistas, pessoas que conseguem explicar isso com mais cuidado, né? E que possa dar soluções para isso, né? Hipnoterapeutas, enfim,
várias pessoas que têm esse tipo de capacidade técnica para lidar com esse problema, né? Certo. É isso aí, então, pessoal. Já sabem que precisam procurar, então, um profissional, já entenderam qual é a área, qual é a especialidade e correr atrás agora, né? Esse é o próximo passo. O pessoal que frequenta igrejas tem sempre aquele caminho inicial, né? Não, vou fazer uma campanha pessoal, é válido. Ah, vou procurar o meu pastor, vou explicar para ele e tal, é válido. Agora, se você perceber que isso não está resolvendo, porque na maioria das vezes só o pastor ali não consegue fazer esse tipo de investigação, ele não tem a capacidade, a habilidade técnica para lidar com esse tipo de problema, né? Às vezes ele só sente que um líder dele está fraco, está com dificuldade, aí vale a pena até para você que é pastor aí, que está nos ouvindo, né? Se de repente você está percebendo que sua liderança está saindo do controle, é isso aí. Procure, se você está em Brasília, pode procurar aqui o Instituto Mão Proliso, que a gente te ajuda com o maior carinho, com o maior abraço. É isso aí, o telefone vai estar passando aí embaixo, pessoal. E podem ligar, podem agendar, que a gente vai estar, com certeza, o Instituto de braços abertos, aguardando, esperando você, sua família, seus amigos, quem estiver precisando de ajuda. E hoje, com essa mágica aí da internet, você pode fazer online também. Entre em contato conosco aí, né? Exatamente. Esse mesmo telefone que a Patrícia está falando aí. E diga que você quer um atendimento, que quer conversar um pouquinho sobre isso, que isso está acontecendo com você e que você viu o programa, te despertou, né? O tema te despertou, que você nunca tinha pensado nisso, que isso pode estar acontecendo. E aí mesmo que você não esteja em Brasília e que a gente consiga fazer de forma presencial, claro, com todos os cuidados em razão daquela doença, né? Você pode fazer online. A gente pode fazer esse seu atendimento online e te ajudar nesse processo, seja você em qualquer lugar do mundo, né? Essa é a mágica da internet. Exatamente. Então convido você também a estar entrando lá no nosso canal do YouTube, programa Sexta Hora. Lá tem vários vídeos já postados com temas assim diversos, maravilhosos, nos quais vão ajudar a sua casa, a sua vida, o seu ministério, a sua caminhada, que você possa estar também lá ativando o sininho, se inscrevendo no canal para receber todas as nossas atualizações, viu? E também podemos ser amigos também. Vai ser um prazer sermos Sim. amigos também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Página, né? Fábrica de Compromissados e Fábrica de Compromissados no Instagram também. Vai ser um prazer. Comenta, curte, né? Curte, comenta e compartilha com muita gente aí que você identificou que pode estar precisando desse tipo de palavra. Sim, como foi muito importante para você, vai ser muito importante para muita gente, vai ajudar muitas pessoas, viu? E mais uma vez a gente agradece de coração por você permitir que nós entremos ao seu lar, entremos ao seu coração, né? Na sua mente, com essa palavra positiva, com um conteúdo diferenciado para ajudar a sua caminhada, para ajudar a sua saúde, para somar na sua vida, para contribuir. E esse é o programa Sexta Hora. No domingo que vem, ao meio-dia, nós nos encontraremos novamente com um outro tema fantástico. E você não pode ficar de fora. Chama os amigos, a família, divulga para todo mundo, para que todos possam ser abençoados, assim como você está sendo também. É um grande prazer sempre. Muito obrigada. E não morra de rir daquilo que você não deveria rir. Exato. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.